O silêncio do deserto foi quebrado por um som que ninguém ali jamais esqueceria. Não era o vento, não era o eco distante de passos. Era o som da própria terra gemendo, como se estivesse viva e furiosa. Homens fortes pararam de respirar. Crianças se agarraram às vestes das mães. Sacerdotes ficaram imóveis. E no centro de tudo estava um homem convencido de que Deus jamais ousaria tocá-lo. Corá, um nome que até aquele dia era respeitado, temido e seguido. Um levita, um líder. Um homem que falava em nome da justiça, mas que escondia a rebelião no coração. Ele não empunhava espada, não erguia ídolos, não negava publicamente o Senhor. Pelo contrário, usava as palavras certas, citava a lei, questionava Moisés com discursos que pareciam justos aos ouvidos do povo. Porque só vocês são santos, ele perguntava. Acaso Deus não está no meio de todos nós? Muitos concordaram, muitos balançaram a cabeça, muitos começaram a duvidar. O que eles não perceberam é que nem toda voz que fala de igualdade vem de Deus. Nem toda revolta nasce da justiça. Às vezes, o orgulho se veste de santidade. Às vezes, a ambição se esconde atrás da fé. E quando isso acontece, o juízo não vem como um sussurro, ele vem como um abismo que se abre debaixo dos pés. O que você faria se o chão começasse a se mover agora? Se a terra que sempre sustentou sua vida decidisse cobrar cada passo de desobediência? Esta não é apenas a história de um homem que desafiou a autoridade de Deus. É um alerta eterno, porque Corá não caiu sozinho. E a terra não engoliu apenas corpos. Ela engoliu escolhas, palavras e intenções. E enquanto você ouve essa história, a pergunta permanece: até onde vai a paciência de Deus antes que o chão se abra? Desde os primeiros dias no deserto, o povo de Israel caminhava carregando promessas e reclamações no mesmo coração. Deus havia libertado aquela multidão do Egito com sinais que desafiaram a lógica, mas a liberdade trouxe algo perigoso: a sensação de que todos sabiam exatamente o que Deus deveria fazer. Moisés era o líder escolhido, Arão, o sacerdote separado. Não porque quisessem, mas porque Deus determinou. Ainda assim, entre as tendas longe do altar e dos sacrifícios, nasciam conversas sussurradas, questionamentos, comparações. Por que ele e não eu? Porque alguns mandam e outros obedecem? Era nesse terreno fértil de insatisfação que Corá prosperava. Ele conhecia a lei, conhecia o tabernáculo, conhecia o povo e sabia exatamente quais palavras usar para transformar frustração em revolta. Esta história não começa com gritos. Ela começa com cochichos. Não começa com rebelião aberta, mas com dúvidas plantadas cuidadosamente. E antes que você continue ouvindo, deixa eu te perguntar algo importante. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde essa história está chegando. Enquanto você escreve, pensa nisso. Quantas vezes a gente também questiona a vontade de Deus quando ela não favorece nossos desejos? Porque essa narrativa antiga não fala só sobre o passado. Ela fala sobre corações humanos, inclusive o nosso. O que aconteceu com Corá não foi repentino. Foi construído, passo a passo, palavra por palavra, até que não restou mais volta. E quando o confronto chegou, não havia mais como fingir santidade. O deserto inteiro assistiria ao julgamento, e o céu não permaneceria em silêncio. Corá caminhava entre as tendas como alguém que sabia exatamente onde pisava. Filho de Coate, descendente de Levi, ele não era um homem comum. Seu sangue carregava privilégios. Sua função era sagrada. Desde jovem aprendera a lidar com as coisas santas, a respeitar o peso da presença divina. Mas algo havia mudado. A cada dia, enquanto Moisés falava com Deus e Arão entrava no tabernáculo, Corá sentia o coração endurecer. Ele se perguntava por que não ele, por que não sua casa, por que a autoridade sempre parecia repousar sobre os mesmos ombros. À noite, sob o céu estrelado do deserto, ele se reunia com Datã, Abirão e outros líderes respeitados. Não homens simples, mas chefes de famílias, príncipes da congregação. Eles falavam de igualdade, de justiça, de santidade coletiva. Diziam que Moisés havia se exaltado demais, que Arão se colocara acima do povo. E quanto mais repetiam essas palavras, mais elas soavam verdadeiras. O perigo não estava na crítica, mas na motivação escondida por trás dela. Corá não queria servir mais a Deus. Ele queria ser visto, queria ocupar o lugar que não lhe foi dado. E quando alguém busca posição sem chamado, o resultado nunca é exaltação, é queda. No dia em que decidiram confrontar Moisés, o deserto prendeu a respiração. 250 homens se levantaram ao lado de Corá, homens de renome, homens que o povo respeitava. Eles se colocaram diante da tenda da congregação e acusaram Moisés abertamente. As palavras eram afiadas, mas soavam piedosas. Moisés não respondeu com gritos. Ele caiu
caiu com o rosto em terra. Sabia que aquele não era um ataque contra ele, mas contra o próprio Deus. A proposta foi clara. Cada um traria seu incensário diante do Senhor. Deus mostraria quem ele havia escolhido. Era um teste simples e definitivo. Enquanto Corá se afastava confiante, acreditando que finalmente seria reconhecido, Moisés sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Porque quando Deus é desafiado, ele não negocia sua santidade. E naquela noite, enquanto as famílias dormiam sem saber o que os aguardava, o juízo já estava decidido. O chão sob seus pés não era mais apenas areia, era um limite. E no próximo momento desta história, esse limite seria rompido de uma forma que ninguém jamais esqueceria. A manhã seguinte nasceu estranhamente quieta. Não houve cânticos, não houve alvoroço. Era como se o próprio deserto soubesse que algo definitivo estava prestes a acontecer. O sol subiu lentamente no horizonte, iluminando as tendas espalhadas como um mar imóvel. Corá acordou com o coração acelerado, mas não de medo, de expectativa. Finalmente chegara o dia em que Deus provaria, diante de todos, que ele não era apenas mais um levita. Vestiu-se com cuidado, ajustou o incensário nas mãos e caminhou com passos firmes. Cada olhar lançado em sua direção alimentava ainda mais a certeza de que estava no caminho certo. Datã e Abirão, por sua vez, permaneceram diante de suas tendas desafiadores, recusando-se até mesmo a se aproximar de Moisés. Era desprezo aberto, rebelião sem disfarces. Quando todos se reuniram diante da tenda da congregação, o ar parecia pesado. Moisés se colocou de pé, o rosto marcado pelo cansaço e pela dor. Ele não falava como um homem ferido no orgulho, mas como alguém que carregava um aviso que ninguém queria ouvir. Sua voz ecoou clara quando disse que Deus mostraria naquele mesmo dia quem lhe pertencia. Não haveria discussão depois. Não haveria explicações adicionais. O Senhor falaria por meio de um sinal que não deixaria dúvidas. Corá ergueu o queixo. Seus seguidores seguravam os incensários com mãos firmes, como sacerdotes prontos para um ritual sagrado. Aos olhos do povo, parecia apenas mais uma cerimônia, mas o céu observava com atenção absoluta. Moisés então deu um passo à frente e fez algo inesperado. Pediu ao povo que se afastasse das tendas de Corá, Datã e Abirão. Sua voz agora carregava urgência. Não era um pedido simbólico, era um aviso de sobrevivência. Alguns hesitaram, outros obedeceram rapidamente. Famílias puxaram crianças pelas mãos. Anciãos se afastaram com dificuldade, mas muitos ainda observavam de longe, curiosos, incrédulos. Corá permaneceu imóvel. Ele não recuaria, não depois de tudo, não agora. Em seu íntimo, acreditava que Moisés estava tentando manipular o povo com medo. Afinal, quantas vezes Deus já havia punido alguém de forma tão extrema? Isso não passava de uma ameaça vazia. Era o que ele pensava. Então Moisés declarou algo que fez o deserto inteiro estremecer antes mesmo de acontecer. Disse que se aqueles homens morressem como qualquer outro, então Deus não o havia enviado. Mas se algo totalmente novo ocorresse, se a terra abrisse a boca e os engolisse vivos, então todos saberiam que eles haviam desprezado o Senhor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum vento, nenhum murmúrio. Até os animais pareciam ter parado. Corá sentiu um arrepio breve, rápido demais para ser reconhecido como medo. Ele apertou o incensário com mais força, como se aquilo fosse sua garantia de proteção. E então aconteceu. O chão tremeu levemente. Alguns pensaram ser apenas um abalo comum do deserto, mas o tremor aumentou. A areia começou a rachar. Fendas surgiram onde antes havia firmeza. Um som profundo, como um rugido vindo das entranhas da criação, ecoou sob os pés de todos. Gritos começaram a se espalhar. A terra se abriu, não como um deslizamento, mas como uma boca viva, escura e faminta. As tendas de Corá, Datã e Abirão inclinaram-se violentamente. Homens tentaram correr, mas o chão cedia a cada passo. Corá finalmente gritou. Não palavras de fé, mas de desespero. Seus seguidores desapareceram um a um, engolidos junto com famílias, bens, orgulho e rebelião. A terra se fechou sobre eles como se nunca tivessem existido. O pó se assentou, o silêncio voltou, mas agora era um silêncio de horror. O povo fugiu em pânico, temendo que a terra também os consumisse. E quando o choque ainda estava fresco, o fogo do Senhor saiu e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Em poucos instantes tudo terminou. O juízo foi rápido, final, irreversível. O deserto jamais seria o mesmo, e ainda assim, algo mais estava por vir. Porque mesmo depois de ver a terra se abrir, o coração humano continuaria a desafiar a Deus. E no próximo momento dessa história, a incredulidade do povo provocaria um novo juízo, mostrando que nem sempre o milagre convence e nem sempre o medo gera arrependimento. O dia seguinte amanheceu
desceu com um peso que nenhuma palavra conseguia explicar. O chão estava intacto novamente, como se nada tivesse acontecido. Nenhuma fenda, nenhum sinal visível de que a terra havia se aberto para engolir homens vivos. Apenas a memória, apenas o eco dos gritos que ainda pareciam presos no ar. O povo acordou atordoado, andando entre as tendas com passos inseguros, evitando olhar para o lugar onde Corá e os outros haviam desaparecido. Mas o mais assustador não foi o silêncio do deserto, foi o silêncio dentro dos corações. Porque mesmo depois de tudo, algo perigoso continuava vivo: a murmuração. Em vez de arrependimento, muitos escolheram a acusação. Sussurros começaram a circular novamente, agora carregados de medo e revolta. Diziam que Moisés e Arão haviam causado a morte do povo do Senhor, que o juízo fora injusto, que aquilo não era santidade, mas crueldade. Era como se os olhos tivessem visto o impossível, mas o coração se recusasse a aceitar. A incredulidade tem esse poder. Ela distorce até os sinais mais claros. Moisés ouviu as acusações sem se defender. Ele sabia que aquele espírito não vinha dos homens, mas de algo mais profundo. O povo não estava lutando contra líderes, estava lutando contra Deus mais uma vez. Então, sem aviso, a glória do Senhor apareceu sobre a tenda da congregação. Uma nuvem espessa desceu, carregando uma presença que fazia o corpo tremer. Deus falou, e suas palavras não eram leves. Ele ordenou que Moisés e Arão se afastassem, pois destruiria toda a congregação em um instante. O juízo agora não era direcionado a alguns líderes rebeldes, mas a toda a nação. Moisés caiu novamente, com o rosto em terra. Arão não discutiu, não questionou. Ele correu, pegou o incensário, colocou fogo do altar e correu para o meio do povo. A praga já havia começado. Homens caíam ao chão. O choro se espalhava como um incêndio. O cheiro de morte se misturava ao pó do deserto. Arão se colocou entre os vivos e os mortos. O incenso subiu. A intercessão aconteceu no limite do caos. E ali, naquele instante, a praga cessou. 14.700 pessoas haviam morrido, além dos que haviam perecido com Corá. O povo finalmente entendeu. Não com discursos, mas com perdas. Não com debates, mas com silêncio. Deus havia deixado claro que sua santidade não é negociável. Sua autoridade não é fruto de votação. E sua paciência, embora longa, tem um limite. Mas o Senhor ainda faria algo mais, algo que marcaria aquela geração para sempre. Ele ordenou que cada tribo entregasse um bordão com o nome de seu líder. O de Arão representaria a casa de Levi. Todos seriam colocados diante da arca. No dia seguinte, o bordão que florescesse seria o escolhido por Deus. Era uma última confirmação, uma resposta final às dúvidas persistentes. Quando Moisés entrou na tenda, o impossível havia acontecido novamente. O bordão de Arão havia florescido. Tinha brotos, flores e amêndoas maduras, vida onde antes havia madeira seca. O povo não teve mais o que dizer. O sinal era inquestionável. Aquele bordão foi guardado como testemunho eterno contra a rebelião. Não para humilhar, mas para lembrar, porque a história de Corá não termina no chão que se abriu. Ela ecoa através dos séculos como um alerta severo. Proximidade com o sagrado não substitui obediência. Função não é chamado, e questionar a Deus por orgulho sempre leva à ruína. O deserto seguiu. O povo caminhou, mas ninguém jamais esqueceu o dia em que a terra engoliu homens vivos. E enquanto você ouve essa história hoje, ela continua perguntando: o que você faz quando Deus diz não? Porque a resposta a essa pergunta define se o chão sob seus pés permanece firme ou se começa a rachar. O tempo passou, mas a sombra daquele acontecimento nunca deixou o acampamento. Cada passo no deserto parecia mais pesado. Cada ordem vinda de Moisés era agora obedecida com um misto de respeito e temor. Não porque todos tivessem se tornado fiéis de coração, mas porque aprenderam da forma mais dura possível que Deus não pode ser tratado como alguém comum. Ainda assim, a memória humana é curta, o choque diminui, o medo esfria, e quando a rotina volta, o coração tenta, silenciosamente, retomar o controle. As famílias que haviam perdido parentes no juízo evitavam falar sobre isso. Algumas choravam em silêncio à noite, outras endureceram, convencidas de que foram vítimas de um Deus severo demais. Poucos tiveram coragem de admitir que o problema não foi a punição, mas a rebelião que a provocou. Moisés observava tudo com olhos cansados. Liderar aquele povo era carregar um peso invisível todos os dias. Ele sabia que a história de Corá não era um ponto final, era um aviso, um limite traçado no chão da memória coletiva. E limites existem porque, sem eles, o homem sempre tenta ir longe demais. O bordão de Arão, guardado como testemunho
testemunho, tornou-se um símbolo silencioso. Sempre que alguém passava perto do lugar onde estava armazenado, lembrava-se de que Deus escolhe, separa e estabelece autoridade, não com base em desejo humano, mas em propósito eterno. Aquela madeira seca que floresceu continuava falando sem emitir som algum. Dizia que Deus pode gerar vida onde ninguém espera. E também dizia que ele não tolera quando alguém tenta tomar à força aquilo que não lhe foi entregue. Corá queria ser lembrado como um reformador, como alguém que lutou por igualdade espiritual. Mas a história o registrou como um alerta. Seu nome passou a ser sussurrado com cautela, quase como se pronunciá-lo fosse perigoso. Pais advertiam filhos. Anciãos relembravam os mais jovens. Não sigam o caminho de Corá. Não porque ele fosse ignorante, mas porque foi orgulhoso. Não porque desconhecia Deus, mas porque achou que podia desafiá-lo e sair ileso. E é aqui que essa história deixa de ser apenas antiga e começa a nos encarar diretamente. Porque Corá não é apenas um personagem do passado. Ele representa toda vez que alguém confunde intimidade com Deus com permissão para desobedecer. Toda vez que alguém usa palavras bonitas para justificar ambições pessoais. Toda vez que alguém questiona a vontade divina, não para entender, mas para substituí-la pela própria. A Terra não se abre hoje da mesma forma, mas as consequências continuam existindo. Relações engolidas, ministérios destruídos, vidas espirituais soterradas lentamente. O deserto ensinou àquela geração que Deus é paciente, mas não é passivo. Ele ouve, ele espera, ele chama ao arrependimento. Mas quando o limite é ultrapassado, o juízo vem com clareza absoluta, não para confundir, mas para ensinar. E mesmo assim, Deus continuou guiando seu povo. A nuvem ainda se movia, o maná ainda caía, a água ainda brotava da rocha, porque o juízo não anulou a promessa, mas deixou claro que a promessa não protege quem escolhe a rebelião. E enquanto os anos avançavam, uma pergunta permanecia ecoando entre as tendas, mesmo que ninguém ousasse formulá-la em voz alta. Será que nós aprendemos? Porque o maior perigo não é o castigo, é esquecer o motivo dele. Que no próximo momento dessa história, fica claro que o coração humano, mesmo depois de ver o chão se abrir, ainda precisa escolher todos os dias entre a obediência silenciosa e a rebelião disfarçada de razão. Os anos seguintes caminharam lentamente, marcados por passos no deserto e por uma vigilância invisível sobre os próprios pensamentos. O povo seguia em frente, mas já não caminhava da mesma forma. Havia algo quebrado, não na fé em Deus, mas na ilusão de controle. Antes muitos acreditavam que podiam negociar com o Altíssimo, pressioná-lo com números, com argumentos, com popularidade. Depois de Corá, essa certeza morreu. Não de uma vez, morreu aos poucos, como morre o orgulho quando percebe que não é invencível. Moisés envelhecia, seu rosto carregava o peso de decisões que ninguém mais queria tomar. Ele sabia que não pisaria na terra prometida e mesmo assim continuava liderando com fidelidade. Talvez porque tivesse entendido algo que Corá jamais compreendeu. Liderança diante de Deus não é conquista, é encargo, não é palco, é altar. Arão também sentia o peso da memória. Toda vez que vestia as roupas sacerdotais, lembrava-se do dia em que correu com o incensário entre os vivos e os mortos. Ele sabia o quão fina é a linha entre o juízo e a misericórdia. O nome de Corá continuava ecoando, mas de uma forma diferente. Seus filhos, surpreendentemente, não morreram naquele dia. Eles viveram. E cresceram carregando um sobrenome pesado como uma maldição. Durante muito tempo, ninguém esperava nada deles. Eram vistos com desconfiança, com silêncio, com olhares que diziam mais do que palavras. Mas o que poucos perceberam é que ali estava um sinal escondido da graça, porque aqueles filhos não seguiram o caminho do pai. Eles escolheram outro rumo. Mais tarde, suas vozes seriam usadas nos cânticos de Israel. Salmos nasceriam de uma casa que quase foi apagada da história. Era Deus mostrando mais uma vez que ele julga o pecado, mas não está preso ao passado de ninguém. Isso ensinou algo profundo ao povo. O erro de um homem não define o fim de uma linhagem quando há arrependimento. Corá caiu por orgulho, mas seus filhos viveram pela humildade que ele nunca teve. A terra se abriu para engolir a rebelião, mas a misericórdia se abriu para preservar o futuro. E essa tensão entre juízo e graça acompanharia Israel por toda a jornada. Ainda assim, cada vez que alguém ousava questionar a autoridade estabelecida por Deus, a lembrança vinha como um frio na espinha. Não era mais necessário falar muito. Bastava um olhar, bastava um nome. A história havia se tornado um limite invisível. Um aviso permanente de que Deus não divide sua glória com
ambição humana. Ele chama, ele escolhe, ele sustenta. E quando alguém tenta ocupar um lugar que não lhe foi dado, não está apenas desobedecendo a homens, está confrontando o próprio céu. O deserto, com toda a sua dureza, havia cumprido seu papel. Ele expôs o coração, revelou quem obedecia por fé e quem seguia apenas por conveniência. Corá foi engolido pela terra, mas antes disso, já havia sido engolido por algo muito mais perigoso, a certeza de que merecia mais do que Deus havia lhe dado. E essa certeza, silenciosa e sedutora, continua sendo uma das maiores armadilhas da alma humana. E agora, enquanto essa história chega ao seu fim, ela não termina com gritos, nem com terremotos, nem com fogo descendo do céu. Ela termina com uma pergunta simples, mas impossível de ignorar. Se Deus revelasse hoje, de forma clara e incontestável, que o caminho que você deseja não é o caminho que Ele escolheu, você se afastaria em obediência silenciosa ou insistiria até o chão começar a ceder sob seus pés, porque a terra só se abriu uma vez daquele jeito. Mas o teste da obediência acontece todos os dias. E mesmo depois de tudo isso, a história ainda não se encerra completamente, porque as histórias que Deus permite não terminam apenas quando os personagens desaparecem. Elas continuam vivendo nas decisões de quem escuta. O povo de Israel seguiu adiante, geração após geração, mas o episódio de Corá passou a ser citado como referência máxima do que acontece quando alguém cruza um limite invisível. Não era apenas medo, era consciência. A noção clara de que existe uma diferença entre questionar para aprender e questionar para tomar o lugar de Deus. O deserto, que havia sido palco do juízo, tornou-se também um professor silencioso. Cada pedra, cada duna, cada noite fria sob o céu aberto, lembrava ao povo que a presença de Deus não é algo a ser usado como argumento em disputas humanas. Ela é fogo que aquece e que consome. Os líderes que vieram depois de Moisés carregaram essa memória como uma cicatriz coletiva. Não governavam sem temor, não falavam levianamente. Sabiam que a autoridade espiritual não se sustenta por carisma, mas por submissão ao Senhor. Com o passar dos anos, novas rebeliões surgiriam, novos erros seriam cometidos, mas nenhum deles apagaria a marca deixada naquele dia em que a terra se abriu. Sempre que alguém se levantava dizendo, eu também sou santo, alguém se lembrava de Corá. Sempre que alguém tentava transformar chamado em direito, alguém recordava o som da terra se partindo. Aquilo não era apenas um castigo, era um marco, um lembrete eterno de que Deus não aceita concorrentes, nem divide sua voz com o orgulho humano. E talvez a parte mais perturbadora dessa história seja justamente essa. Corá não parecia um vilão. Ele parecia convincente, razoável, religioso. Ele falava de Deus, falava ao povo, falava de justiça, mas nunca perguntou ao Senhor se aquele caminho vinha dele. Esse é o perigo mais sutil de todos, porque a desobediência mais destrutiva não é a escancarada, é a que se apresenta como zelo espiritual. Hoje, não caminhamos mais por desertos de areia, nem carregamos tendas nas costas, mas caminhamos por decisões, escolhas, ambições e vontades próprias todos os dias. E a pergunta que essa história deixa não é sobre Corá, é sobre nós. Até onde estamos dispostos a obedecer quando a vontade de Deus confronta nossos desejos? Até que ponto aceitamos servir sem ser vistos, obedecer sem ser exaltados, caminhar sem ocupar o centro? Deus continua sendo o mesmo, paciente, misericordioso, mas absolutamente santo. Ele ainda chama, ainda escolhe, ainda estabelece limites. A terra não se abre como antes, mas as consequências da desobediência continuam reais, invisíveis, muitas vezes silenciosas, mas profundas. E por isso essa história precisa ser contada, não para gerar medo vazio, mas para despertar reverência verdadeira, porque no fim, Corá não foi apenas um homem engolido pela terra, ele foi um homem engolido pela própria rebelião, e essa é uma tragédia que não precisa se repetir. A escolha continua aberta, o caminho da obediência ainda está diante de nós, e enquanto o chão permanece firme sob seus pés agora, a decisão que realmente importa não é onde você pisa, mas a quem você decide obedecer.